Oi, gente, bem-vindas ao primeiro episódio do Isso Dá um Podcast. Eu gosto muito daquele provérbio africano que fala que é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre a maternidade nos tempos modernos, sobre burnout materno, sobre rede de apoio que não apoia. Vamos falar também sobre educação parental, desenvolvimento emocional da criança, birras, rotina, conexão mãe-filho. Para isso, a gente trouxe uma pessoa que é expert no assunto, que é a Luísa Casaburi. Luísa, seja muito bem-vinda ao Isso Dá um Podcast. Bem-vinda, Luísa. Muito obrigada, muito obrigada. Fale um pouco mais sobre o seu trabalho. Então vamos lá. Bom, primeiro é um prazer estar aqui com vocês, falar sobre esse assunto que é novo, na verdade as pessoas pouco discutem sobre orientação parental, sobre educação parental. Nos Estados Unidos isso já é bem sedimentado, já é um assunto amplamente divulgado, mas no Brasil ainda é um pouco novo. Então vamos lá, para começar, para quem não me conhece, sou a Luísa Casaburi, eu sou enfermeira psiquiátrica, também ninguém conhece essa área. Eu atuo na área de psiquiatria e eu trabalho com famílias na psiquiatria desde 2008. Então, sempre foi o meu enfoque trabalhar com famílias. Eu venho da USP de Ribeirão Preto, então toda a minha formação também se perpassa por lá. E desde lá eu estudei famílias e o comportamento da família influenciando na promoção de saúde mental ou no adoecimento. E eu sempre fiquei instigada a entender esse movimento da família como um agente protetor da saúde mental, de promotor de ambientes saudáveis e também como uma peça-chave no processo de adoecimento, né? Quando a gente fala dos condicionantes, né, relacionados ao adoecimento do indivíduo. Bom, para vocês entenderem, como eu sempre trabalhei nessa área e depois que eu fui mãe, eu tive um foguinho lá dentro que falou: caramba, eu sou mãe, mas aonde que eu posso estudar para me ajudar nesse maternar, né? Nessa maternidade, ajudar ao meu companheiro na paternidade, aonde que eu vou atrás disso? Porque eu estudava família no contexto dos transtornos mentais e da saúde mental, mas não no contexto da maternidade. E aí, procurando, para além da minha área, eu vi que existia uma associação internacional, que é Discipline Positive Association, no qual ela tinha uma especialização para se tornar educadora parental, o que eu fiz. Então, ela é uma certificação, né, internacional, ela vem dos Estados Unidos, que me trouxe subsídios para estar trabalhando, alinhando o meu consultório de enfermagem psiquiátrica com a educação parental. Então, o que eu faço hoje? Hoje eu tenho um consultório aqui em Uberaba que eu atendo famílias que têm dificuldade de entender ou mesmo lidar com o cotidiano de seus filhos, com as suas crianças e adolescentes, que são as minhas duas áreas de atuação. Então, eu ajudo através, né, da disciplina positiva, que é uma linha teórica dentre tantas, junto com a enfermagem sistêmica, a deixar esse caminho um pouco mais fácil, um pouco mais palatável. Eu não tenho receita de bolo, né? Eu não tenho uma resposta certa, exata, de que isso com certeza vai dar certo, mas eu tenho caminhos que deixam as coisas mais amáveis e com menos sobrecarga e com menos pesar. Acho que deu para entender? Nossa, maravilhoso o trabalho. Então a gente vai conversar de tudo, deixar o papo fluir, né? Eu vou te sugar ao máximo. Fique à vontade. Aproveitar a oportunidade. E para a gente começar o nosso bate-papo, vamos falar um pouquinho sobre a maternidade, sobre a mãe, né? Que é a base de tudo ali. Hoje a gente vê uma diferença muito grande de ser mãe atualmente e a mãe comparada a 20, 30 anos atrás. Hoje a gente tem uma outra realidade, né? E a gente está mudando essa realidade. As mulheres estão sentindo sobre o maternar, né? Nos tempos modernos. Sim. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre esses desafios. Então, vamos lá. A maternidade hoje, né? Nós, da casa dos 30, 40, assim, né, a criação que nós tivemos no passado, ela tá diferente, não só porque o mundo mudou, né? E os tempos mudaram, mas porque hoje a gente tem uma maternidade mais exposta. Tudo que é mais exposto, ele é passível de críticas, de reflexão e de mudanças. Porque você está recebendo informações a todo momento e você está recebendo críticas construtivas e destrutivas a todo momento. Então, hoje, a maternidade de hoje, ela é mais exposta do que antigamente, que ficava no silêncio, assim como também a dor também ficava no silêncio. Então, a dor da mãe, do criar essa sobrecarga, ela não era dita, ela não era falada. As informações, elas demoravam para chegar, então pensa, né, nas nossas mães que nos criaram.
o quanto as dúvidas ficavam contidas. Hoje a gente tem grupos de WhatsApp, a gente tem internet. Desde a gestação. Né? Desde a gestação. A gente cria um grupo, uma troca, você vai criando relações afetivas, mas o maternar hoje, por essa ampla exposição, ele está passível das coisas boas, da captação de recursos de conhecimento, mas também uma exposição que leva à comparação. E a internet, ela não tem um balizamento da estratificação social. Isso vai para esse público, esse vai para esse público. Vai tudo para todo e qualquer público. Então, as mães hoje se comparam com realidades de maternar totalmente diferente e ficam nessa busca de querer se equiparar com as mães. Só que cada realidade é única, cada maternidade é única, e dependendo do contexto que você vem, da sua rede de apoio ou não, a sua experiência de maternidade, ela vai ser diferente. Culturalmente, a mãe, ela é obrigada, tem essa coisa cultural de que, a partir do momento que eu estou grávida, eu tenho que amar esse indivíduo. Então, isso por conta própria já é um peso muito grande. Não é porque você está gerando que você automaticamente vai amar essa criança, mas como que isso na sociedade? Que você está grávida, você não está amando? Como que você vai amar um ser que você nunca viu na vida, gente? Até mesmo depois que nasce, né? Os vídeos na internet, é o maior amor do mundo, assim, que vê a criança, e algumas mães se deparam e falam, mas eu não senti isso tudo ao nascimento, né? Ao nascer, eu não tive essa sensação, então eu sou uma mãe ruim, né? E começa a se cobrar, né, sobre aquilo, vem um peso, as culpas, né, a cobrança de não ser a mãe perfeita, de não ser a mãe, né, que é romantizada, né, existe um luto da mãe idealizada? Será que existe esse no pós-parto, até pela questão hormonal, existe realmente, né, essa questão da mãe sentir esse luto, né, o luto até da mulher, né, que... Na verdade, isso já começa já na gestação, né, porque você vai perdendo suas características físicas, que você, né, o seu estereótipo físico que você foi criando, e você vai se tornando, para além daquela mulher, vai se tornando alguém que está gerando uma vida, alguém que está gerando um novo indivíduo. Então, na verdade, as modificações elas já começam desde a gestação. Por isso que eu falo que o acompanhamento da educação parental, no meu consultório eu recebo gestantes. Então, porque elas querem se preparar para entender o que está por vir, entender que está nesse universo. A prática, ela vai sedimentar tudo, mas se a gente tiver esse acolhimento antes, né, essa prevenção mesmo de falar o quanto que isso vai impactar na sua vida, porque a sobrecarga parental, ela não é só de cuidado, ela é de você perder a sua identidade como mulher. E existe muito aquele ditado, assim, que as pessoas falam, filho da mãe. E até hoje a gente ouve isso, apesar que a gente vê que já existe uma mudança, né, de pensamento, de cultura, onde até os homens estão dividindo, né, as responsabilidades com as crianças, e às vezes a gente vê uma casa, uma família que fala, não, aqui a gente divide, né, as pessoas olham até com espanto, falam, nossa, que bom que ele te ajuda. Né, mas não é ele que te ajuda, né? São então, as divisões de tarefas. São as divisões de tarefas, né? Porque a mulher também sai para trabalhar, então é uma divisão, né, que deveria ser pelo menos semelhante, né? E existe muito isso, né, de falar que o filho é da mãe, mas aceita que o filho é da mãe, mas e de comparação, né, de comparação em relação a outras mães, porque são muitos recortes, né, na internet. Às vezes a mãe coloca lá que conseguiu fazer a unha, arrumar o cabelo, pegar o filho na escola e tá super animada e posta um vídeo falando que tá super animada, né, brincando com o filho. E às vezes, ou ela tinha uma rede de apoio, ou foi um recorte daquele dia, porque ninguém posta que tá cansada, ou que, né, tá estressada, até mesmo não tá conseguindo brincar e dar atenção pra criança, né. Só voltando então, essa questão cultural sobre o filho da mãe, isso também repercute na própria mãe não pedir ajuda e aceitar ajuda, que vai nessa questão da possibilidade de frequentar uma academia, de ter um autocuidado. Então, tá tão incutido isso culturalmente que mesmo até se eu tenho um marido parceiro, eu vejo isso no meu consultório. As próprias mães falam para as filhas. Exatamente. Mas o filho é da mãe, né? A avó fala isso. A avó ela aprendeu isso, porque né? ela aprendeu e ela reproduz. Ela e eu falo que somente nós podemos barrar o processo de replicação de comportamento. Mas daí entra aquela coisa que eu sempre falo em todos os lugares que eu vou dar entrevista, em todos os lugares que eu vou dar aula. O quanto que você está disposto a largar aquilo que te faz sofrer?
porque também tem esses benefícios, né? Maternos, os benefícios familiares, e a gente largar um pouquinho a questão do controle, porque a gente acha que só o nosso cuidado presta, que só o nosso cuidado é o suficiente, e a gente também diminui o cuidado do outro, a gente não dá a oportunidade do outro familiar, ou do outro cuidador, inclusive eu falo da rede de apoio de babás, você acreditar no potencial da outra pessoa de cuidar daquela criança, te auxiliar no cuidado para você se autocuidar. Que eu falo que é a máxima da máscara de oxigênio no avião. Quando tem no meio da turbulência, a aeromoça fala, no meio de uma turbulência vão cair máscaras de oxigênio. Primeiro em você, para depois ajudar o próximo. Maternidade é isso. Exatamente. A máscara de oxigênio primeiro em você e depois a criança. Mas isso só acontece se eu tiver uma rede qualificada. Não é porque eu tenho família que eu tenho uma rede qualificada de apoio. Isso é verdade. E às vezes a mãe que está se sentindo sobrecarregada, que não sabe como fazer, o primeiro passo então é reconhecer que precisa de ajuda. Sim. Né? E depois então ela reconhecer que precisa dessa ajuda, ela tentar ver dentro da rede dela as possibilidades que ela tem de receber essa ajuda, né? Nem sempre o mesmo familiar vai conseguir ajudar da mesma forma. Eu consigo buscar na escola, eu consigo ficar com a criança 2 horas, você vai na academia, ou vai, né, ter um momento seu com suas amigas, tomar um café. Que seja isso, né? Mas é importante, talvez, tentar, né, pensar nessas estratégias, né? Reconhecer as limitações. Reconhecer as limitações. Eu acho que o primeiro passo é reconhecer suas próprias limitações, porque a gente fica naquela de eu tenho que dar conta de tudo. Mas o seu conta, a sua régua, é sempre muito alta. Então, o que é dar conta de tudo? O que é... eu falo que guerreira é a Xena. Eu não gosto desse termo. Mãe guerreira é a Xena, eu não sou guerreira. Então, eu não preciso dar conta de tudo, mas para eu não dar conta de tudo, eu tenho que entender as minhas limitações. Por isso que é importante o processo, eu falo inclusive, quem for afelizada de ter essa possibilidade de fazer terapia, a terapia dá um insight bom pra gente das nossas próprias limitações. Mas, infelizmente, a gente não tem todo mundo que tem acesso a isso. Então, como que eu faço, Luísa? A grande pergunta é, eu recebo muitas mães solo no meu consultório, né? E elas falam, Luísa, eu não tenho ninguém. E aí? Como que eu faço diante de não ter ninguém? Falei, então, primeiro, você vai abaixar a sua expectativa, você vai abaixar né, o que você almeja como o máximo, ver o que vai evitar comparações. Evitar comparações. Eu falo que Instagram é uma meleca para isso, né? Porque a gente compara principalmente com os artistas, tem outra realidade, outra rede de suporte, né? Outras coisas. Então, diminuir sua expectativa, parar as comparações e ver o que realmente está dentro do seu coração mesmo, de que aquilo que te faz bem. Porque outra coisa importante é que, por mais que você queira dar o seu melhor para o seu filho, você não pode se sugar para dar o melhor para ele. Não é assim que funciona. Você não pode tirar sua nutrição para... E a gente faz isso. Eu estou falando como mãe também. Eu tenho que me policiar. Né? Mas a gente não pode fazer isso. Até porque a gente não consegue dar o máximo quando a gente está muito sobrecarregada, cansada, estressada. Quando a gente dá uma recuado não é de igual falar, olha, daqui 3 dias eu volto. Não é isso, porque ser mãe não, né, a gente quer estar sempre presente, mas é ali, tomar um café, dar uma volta, né, conversar com alguém diferente, sair um pouco, né, da rotina. Uma tarde, eu falo, muda. Uma tarde muda seu humor, sua disponibilidade com a criança. E eu acredito que é mais difícil, a mãe que trabalha já é muito difícil, né, sair, voltar, principalmente quem trabalha o dia todo, mas a mãe que está dentro de casa e não trabalha, também é muito mais difícil, talvez, porque ela não tem aquela desconexão, né, daquele momento que faz você ver outras coisas, né, e a mente ter não sei se a palavra seria descanso, né, eu mesmo no meu trabalho eu falo que eu vou descansar. Sim. Mas é isso, né, esse descanso da mente mesmo, de ver outras coisas, e você volta morrendo de saudade, né, pra casa, toda conectada, então é sentir isso, né. Ela fica totalmente imergida, né, então são 2 contextos importantes no maternário atual, né, a mãe que precisa trabalhar, ir para o mercado de trabalho, e a mãe que tem essa possibilidade de ficar em casa para dar essa criação mais próxima, só que ambos têm o seu peso. Os 2 são difíceis. Por um excesso de autocobrança, se eu tô aqui, eu tenho que fazer o máximo,
e eu tenho que fazer o melhor, só que ela só vive aquela realidade e ela se desconecta muito do que ela é. Então eu tenho muito problema de mães que vivem para essa maternidade exclusiva. Eu preciso ficar caçando hobbies para elas, fora fazer coisas para criança. Elas começam a perder a sua identidade. Você acha que é muito mais fácil, né? Eu acho perder de si. E o sentimento de frustração, de eu não sou mais a Luísa porque eu vivo só isso. É muito mais fácil o adoecimento mental nesse contexto de plena maternidade, não plena assim, mas intensiva maternidade, do que o outro contexto. Por quê? Porque a nossa saúde mental, ela não é só feita de uma faceta. Então, tanto é que quando a gente fala na psiquiatria, nenhum transtorno mental ele é unicausal. Então a gente pode levar isso para a maternidade. O adoecimento da maternidade, ele não tem um único fator, uma única causa. E aí, a pessoa, quando ela está fora do contexto de cuidados maternos, ela também consegue se reconectar com outras coisas que fazem e nutrir a saúde mental dela. Por exemplo, meu estudo, meus atendimentos, né, os meus cafés com as minhas amigas, mas e aquela mãe que não tem essa possibilidade. Então, por exemplo, voltando no assunto da mãe solo. Ai, Luísa, como que eu faço? Eu fico com ele o dia inteiro, eu não tenho rede de apoio. E como que eu faço? Eu falo, olha, então no momento que ele estiver dormindo, a gente vai pactuar algumas coisas para você. Então você vai comprar um curso online que você gosta, você vai voltar para você esse momento que estiver dormindo. Colocar ele para dormir mais cedo. Colocar para dormir mais cedo, que a gente vai entrar sobre a rotina, que a rotina não é só para criança. A rotina é para família, é para mãe. E o quanto que a mãe se cuidar também não é bem visto pela sociedade. As pessoas falam, olha só, ela deixou o filho o dia inteiro na escola. Eu escutei isso essa semana de uma amiga minha. Ela trabalha o dia inteiro. E aí ela fala, olha, eu matriculei meu filho o dia inteiro na escola porque eu atendo 6 horas no meu consultório, é médica. E as outras 2 horas eu uso para ir no cabeleireiro, para fazer academia. Só que as pessoas me criticam, falam, como já se viu? Eu faço Eu isso. poderia deixar de tirar meu filho mais cedo da escola. E, que absurdo, sabe? É o momento que ela tem, a possibilidade que ela tem de se cuidar. E às vezes são ali poucas horas, né? Sim. São 2 horinhas que a academia mantém a saúde mental, né? É um reforço, assim, não tem como dizer que não, né, impacta muito na saúde mental da mãe. Talvez é o recurso que ela tem. É aquelas 2 horas, né, que ela sai 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, para fazer as coisas. E nessas 2 horas, às vezes, ela está indo no supermercado, resolvendo as coisas da criança, da casa, da rotina, né, que são muitas atribuições. E como ela ensina para a criança? Olha, eu faço questão de falar para Alice. Eu falo, filha, a mamãe tá indo na academia ficar fortona, porque faz bem pra mamãe ficar forte, mamãe tem energia pra brincar com você, porque eu tô ensinando autocuidado também. Criança, ela aprende pelo exemplo. E aí eu falo, né, porque a gente vai também falar daqui a pouquinho sobre as questões de birra, né, de choro, a irritação da criança também tem muito a ver com o ambiente que ela vive. Então, se uma mãe sobrecarregada, irritada, cansada, isso vai repercutir no comportamento da criança. Então, a gente fala, na psiquiatria, a gente fala de autorregulação emprestada. A criança, ela empresta a autorregulação da mãe, ou desempresta. E já chegou lá no seu consultório, então, casos, né, em que a mãe foi em busca da criança, do comportamento da criança, para entender o que estava acontecendo. Na verdade, a raiz da questão era ali na rotina da própria... Raiz, 90% do meu consultório é isso. 90% a criança bate no meu consultório. E aí ela fala, olha, Luísa, você tem como dar uma olhada se ele tem TDAH? E aí é tudo diagnóstico, né? E começa sem olhar a base, né? Como está a rotina dessa casa? Como está a rotina da família? Então já parte para o diagnóstico da criança sem entender o que pode estar acontecendo. Exato, e a escola enfatiza muito isso. Ai, procura que não tá bem. Olha, e a gente não tá falando aqui que a culpa é da mãe, não é isso. Às vezes é porque ela tá num loop ali de sobrecarga. Exato. Que não tá percebendo, né? E são ajustes mínimos. São coisas mínimas, porque eu falo que não é a questão de quantidade, é a qualidade. Eu posso passar o dia inteiro com a minha filha, mas se eu estiver aqui, ó, no celular, desconectada, não vai valer de nada. Se eu estiver aqui aérea, preocupada,
1.500 coisas, não vai adiantar. Se minha casa estiver desorganizada, como que eu quero que a criança guarde brinquedos se seu armário é uma bagunça, meu Deus do céu? Sabe? Que ela aprende pelo exemplo, ela aprende pelo contexto que ela está. Então, primeiro, não é isso, 90% do meu consultório é isso. Eu chego e falo, vamos arrumar a sua bagunça interna? Então, vamos arrumar a sua rotina? Cadê o seu lazer, mãe? Cadê o seu hobby? Cadê você? Quem é você? Então, tanto é que quando elas chegam, elas estranham. Porque eu falo assim, me conta a sua história. Quem que é você? Aí ela fala, você não vai perguntar do meu filho? Eu falo, depois. Criança. Eu quero saber de você primeiro. Mas eu trouxe aqui porque ele tá fazendo... Entendi. Mas eu quero saber de você. E elas estranham. E aí depois eu vou contando, né, a influência disso. Então, o córtex pré-frontal dessa criança não está formado. Não espere regulação emocional, porque tem isso também. A gente espera um mini adulto, né? Esse é outro rolê também pro papo. A gente espera um mini adulto. E falando sobre mães ainda, o burnout materno, ele realmente existe? Isso é reconhecido porque burnout no trabalho a gente sabe que, né, já é um CID, né? E existe isso na maternidade? Então, vamos lá. A gente usa o termo no meio científico como burnout parental. Então, o parental, ele vem de parents no inglês, né, de pais, mas a gente entende como pessoas que cuidam das crianças, porque a gente tá falando só de mãe, mas a gente também, por exemplo, eu atendi 4 pais solos no último mês, por diferentes contextos, né, então a sobrecarga materna ela é grande, mas eu não posso deixar de ressaltar que a paternidade também existe, então por isso que a gente, no meio científico, a gente usa o termo de burnout parental. E eu trouxe aqui até para ler para vocês, porque eu quero destrinchar o termo científico, o que a literatura científica traz. Então, o burnout parental, ele é caracterizado pela exaustão emocional em relação ao cuidado do filho. Então, o cuidado, então agora eu vou dar uma pausa e vou voltar na minha área de estudo, né? A gente tem a sobrecarga objetiva e a sobrecarga subjetiva quando a gente fala de família. A sobrecarga objetiva é o dar banho, fazer comida, ir no supermercado, arrumar roupa, isso é sobrecarga objetiva. Sobrecarga subjetiva, poxa, mas eu canso de dar banho. Eu fico chamando para ele entrar no banho, ele não entra, depois não quer sair do banho. Nossa, toda vez na hora de dar comida é essa confusão, ele não come, tô falando da minha própria realidade. Não come, e aí fica correndo pela casa, não senta para comer. Então, isso me causa uma angústia, e aí eu vou sair de casa, eu fico ansiosa, porque eu não sei o que vai ser se ele ficar doente, se eu viajar. Isso é sobrecarga subjetiva. Então, a minha linha de pesquisa, ela já tem para famílias como um todo, vários instrumentos já consagrados de avaliação de sobrecarga familiar objetiva e subjetiva. A partir de 2017... porque isso é no âmbito da saúde mental, dos transtornos mentais. A partir de 2017, lá na Holanda e da Bélgica, começaram a surgir os primeiros estudos sobre sobrecarga parental, que aí tem a validação de escalas fora de contexto de adoecimento, que vem esses elementos. Então, um dos elementos, né, o primeiro que eu trouxe aqui para vocês, é essa exaustão emocional em relação ao cuidado com o filho. O segundo é o distanciamento emocional, que é uma coisa que ninguém fala, que é outra coisa que acontece, uma queixa que chega assim no meu consultório. Luiz, eu amo meu filho, mas eu não consigo ficar animada com a festinha da escola, eu acho um saco ter que ir na festinha da escola. Eu acho um saco ter que ficar fazendo essas brincadeirinhas. Por quê? Você pode amar o seu filho, mas você não precisa amar a maternidade. São coisas totalmente diferentes, e isso não faz você uma mãe ruim. São coisas totalmente opostas. E quando eu falo isso para as mães no consultório, elas falam assim... choca, né? Ufa! Elas falam ufa! Porque elas falam assim, ninguém nunca me falou isso, Luísa, eu me sinto culpada por não gostar. Eu falo, tá tudo bem. Você pode amar sua filha. Eu falo que eu descobri o meu potencial de homicida depois que eu fui mãe. Eu sou capaz de matar alguém pela minha filha. Mas eu não amo tudo que envolve a maternidade.
Não amo ter que acordar cedo. Não, gostaria de acordar mais tarde. Eu já ouvi mães falar assim, eu amo a maternidade quando a criança já tem 5, 6 anos. Aí num bate-papo assim com mulheres falando sobre isso, eu amo o bebê. Eu gosto da maternidade quando ele ainda é bebezinho, assim, de saudade dele, bebê. Então, cada uma talvez curte a maternidade em momentos diferentes. Sim. Né? Eu amo a rotina de bebê, não, eu amo a rotina. Eu hoje, por exemplo, estou amando a rotina de 3 anos. Né? Então, amo muito mais essa rotina. Não falo o amor pelo filho, que é, né, sempre. Sim. Acho que vai aumentando com o tempo mesmo. Mas hoje eu gosto muito mais, eu falo que é muito mais leve do que antes. Mas eu ainda fico brincando assim, eu ainda quero que cresça mais um pouquinho. Talvez é porque eu ainda vou gostar mais ainda, né? Quando tiver 5, 6 anos, 7. E tá tudo bem, né? E tá tudo bem. Tá tudo bem. Você tem saudade de cuidar do bebê? Não, por enquanto, né, não senti isso. E por que tá errado não sentir? Nossa, mas não sente, todo mundo sente saudade. Então tem muito essa conversa, né? Algumas mulheres hoje, vendo outras mulheres falar, tá conseguindo falar, né? Mas ainda é difícil a gente conseguir falar. Porque eu acho que a gente veio de uma geração que nossas mães, nossas avós não falavam. Vem na geração, quem pariu o Matheus que o embale, né? Quem pariu o Matheus que o embale, filha da mãe mesmo, né? Então, assim, imagina a gente falar sobre isso, né? Nossa, como assim você não gosta eu, por exemplo, não gostei de estar grávida. Tem eu mulheres que amam estar detestei, grávidas. eu detestei, eu tive pavor. Eu falo, mas você não tem saudade? Não tive. Então, né? E a gente não conseguia falar disso, né? Há anos atrás não existia esse tipo de assunto. Né, entre mulheres, a gente não, né, pensava, mas não conseguia. E ainda é um tabu nos profissionais de saúde. Eu atendo né, várias crianças vêm de diferentes pediatras da cidade. E infelizmente ainda tem no meio, principalmente do pediatra, o pediatra que é o primeiro contato, fala, como assim você tá reclamando, seu filho tem saúde, eu vou te levar lá no Elengote, para você ver o que é sofrimento, que para quem não sabe, quem não tá assistindo, Elengote é o Hospital Oncológico daqui de Uberaba. E compara o sofrimento, sabe? Cada um sabe aonde que a maternidade aperta. Igual, por exemplo, uma coisa que não sei se para você te questionam, mas me questionam muito. Como que você não vai ter outro filho? Eu falo, porque a maternidade, olha, por mais que eu estudo, por mais que eu esteja atendendo, é ansiogênica para mim, eu sei disso. Eu fico pensando em 750 possibilidades de coisas que pode acontecer. Então, eu sei das minhas limitações. Eu sei que a maternidade para mim é ansiogênica, então não quero me expor mais uma vez a todo esse processo. Eu falei, que bom que eu tive apoio, mas, né? E que bom que você consegue entender isso, né? E não deixa de ir pela pressão, né, da sociedade, né, ou de conveniências, né, porque é muito difícil falar, às vezes. Da maternidade compulsória. Isso. Isso existe ainda. Existe. Eu vejo no meu meio, principalmente científico, das minhas amigas. Mas eu tenho que dar um irmão. Eu tenho que dar. Nossa, mas ela vai viver sozinha? Eu vim, né? Eu fui filha única até os 18 anos. Aí minha mãe achou que tava na menopausa, tava grávida do Lulu. Mas eu tive, né? E assim, tá tudo bem, mas a pressão, igual eu falei mais uma vez, a pressão do Instagram também. O Instagram, você mostra, ai, nossa, mas ela tem 2, 3 filhos e faz um monte de coisa. E hoje a gente percebe um movimento também do Instagram, tem algumas influenciadoras tendo mais filhos porque dá repercussão da Ibope. Então parece que a maternidade virou até um comércio, né, para certas E eu tenho uma outra teoria. Para além de dar Ibope, às vezes pode preencher, que é algo muito perigoso, um vazio existencial próprio, que daí é um terreno tão perigoso para a criança ouvir da mãe, eu fiz de tudo para você poder estar aqui. Isso é tão perigoso, porque ao mesmo tempo é muito benéfico. Ufa, que bom que você teve uma mãe que realmente investiu em você, mas como isso vai ser passado, tem que ter muito cuidado. Eu escuto mães que decidiram ficar em casa para cuidar, mas falam assim, não trata a mamãe, pequenininho, não trata a mamãe assim, a mamãe fica aqui em casa só por conta de você, e você faz assim com a mamãe. Eu falo, meu pai amado. Meu Deus, nós vamos falar ainda muito sobre esses termos. Eu queria te perguntar a respeito disso, sobre essas frases que antigamente eram muito comuns e que hoje a gente já reconhece que são
prejudiciais para o desenvolvimento emocional da criança, né? Vamos já falar então sobre esse assunto. Né? Então vamos falar sobre o comportamental, né? Então é uma das áreas que eu oriento dentro do consultório é sobre essa questão da modulação emocional e comportamental, como que eu aprimoro isso na criança e como que eu vou trabalhando isso. A gente tem que entender que a criança ela tem uma potência enorme. Ela vai trazer um conteúdo genético herdado, inevitavelmente, mas ela tem características próprias. E tão importante da gente lembrar disso que você não está criando uma extensão de você. Você não está criando uma mini mãe, um mini pai. Você está criando um outro indivíduo. E a gente lidar com isso é muito frustrante. Porque você quer que a criança seja igual a você. E você entender que aquele indivíduo que está na sua casa, ele não é uma extensão de quem você é muito difícil. Então, a partir disso, você tem que ser empático com o comportamento dessa criança. E entender que ela está tentando se autorregular num contexto. Ela tá entendendo, ela vai saber se autorregular a partir da sua reação. Porque a família, os pais, mães, são os primeiros contatos sociais que a criança vai ter. Então, eu tô aqui falando com você, você tá fazendo assim comigo. Qual que é a mensagem que eu tô entendendo? Que você tá entendendo o que eu tô falando e você tá prestando atenção comigo. Isso foi aprendido, você aprendeu lá na infância com a sua mãe. Isso, esse balançar. Esse olhar, esse contato. Então, a gente começa a modular o comportamento da criança desde o nascimento. Então, vamos lá. Coisas automático, básicas. Né? Não dá pra segurá-lo isso. Não dá, é automático. Que bom que você faz. Imagina se eu tivesse... Nossa, não. E eu ficasse aqui, ó. Não você dá. Falando é aqui, ó, egípcia. Agora você falou, tô prestando atenção, não dá pra segurar. Não dá, mas que bom, você está me validando. Porque se eu fico assim, você até acha assim, ó. E aí? Tô falando, e aí? Oi, gente. O planeta, né? Porque tem mães e pais que fazem isso, que é uma forma de violência, que é a violência silenciosa, que ignora a criança. Então a criança tá dando birra, deixa ela lá. Ixi, mas já vi isso demais. Deixa ela lá, deixa ela gritar. Quando ela parar de gritar, eu vou lá. E fica ignorando essa criança. O que eu tô ensinando pra ela? O que esse comportamento de eu ignorar? Ela pode ser fria diante de uma reação emocional de alguém. Que ninguém tá prestando atenção pra dor do sentimento dela e que ela precisa gritar, esgoelar pra ser ouvida. Olha que triste. Então, mas são coisas aprendidas, que veio culturalmente. Por exemplo, uma coisa boba. A criança, é mais fácil você ensinar o que ela precisa fazer do que ela não precisa fazer. Exemplo, é muito comum falar assim, Raíssa, desce da cadeira, não sobe na cadeira, não sobe na cadeira, não sobe, vai cair, a gente fala muito. É mais fácil eu falar, Raíssa, desce a cadeira, a gente senta. Raíssa, a cadeira a gente senta. Tá vendo que é mais fácil eu modular o que eu quero, em vez do eu não sobe que vai cair, até o não sobe que vai cair, a criança já não gravou. Já perdeu a linha de raciocínio. Então, um beabá básico, vamos lá, uma consulta básica assim, de comportamento. Primeiro, criança, ela aprende a partir da reação do outro. Então, como você vai reagir ao que ela está fazendo, ela vai mimetizar. Por exemplo, vem aqui a Alice, derruba um copo d'água. E eu falo, caramba, Alice, você derrubou o copo d'água. Ô, filha, presta atenção. Eu tô ensinando a ela a não ser tolerante. Eu tô ensinando que coisas pequenas podem ser o suficiente para eu me explodir. Não tô falando que eu não tenho que falar, filha, ó, o copo, toda vez que você pegar assim, ele vai cair, vai molhar o chão. Então o copo, ele vai ficar aqui. Eu tenho que falar. E quando ele faz por querer? Então. Se ele vai lá e joga... Porque uma coisa é quando foi sem querer. Né? Isso aí eu presto atenção até no meu comportamento, né? Quando eu vejo que não foi por querer, eu jamais, pode assim, ser uma coisa que caiu, quebrou, e eu na hora me seguro, respiro, né? E já entendo isso. Agora, quando foi por querer, que aí você fala assim, se eu não falo nada, eu tô sendo permissiva. Sempre você tem que falar alguma coisa. O sem querer e o por querer. O por querer, principalmente até os 6 anos, eles estão entendendo a sua relação social e o seu campo de permissividade. Então, eles vão te testar.
E eles vão testar várias vezes porque a fixação, vocês vão ver, em qualquer lugar vocês vão ver isso, a fixação de conhecimento, de comportamento, a terapia cognitivo-comportamental, são repetições, 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 repetições. Mas eu já falei 1000 vezes para ele não jogar o copo, ele vem, olha para minha cara e joga o copo. Ele tá tentando entender, se modular, entender o seu comportamento e fixar o aprendizado. Então, eu vou ter que falar 1000 vezes? Minha querida, você vai ter que falar 1000 vezes. E aí, essa é a parte exaustiva, que as pessoas desistem da maternidade. Eu falo que disciplina positiva não é falar, querida, derrubou o copo. Acontece. Isso dura 3 dias. Não isso dá pra, não é disciplina positiva. Né? Não vai, mãe, não vai sustentar. Não é, eu tenho um ódio quando as pessoas falam, disciplina positiva é ser amoroso e gentil. Não é só isso. É eu ser gentil, mas eu ser firme. Então, vou usar muito a Alice, que é minha filha, né? Alice, hoje mesmo, ela tava brava, nervosa e ela gritou com a babá dela. Eu falei, eu entendo que você tá brava, eu entendo que você tá nervosa, nós vamos lá pra dentro, você vai se acalmar, mas eu vou precisar que você volte e você peça desculpas. Nós vamos entender, eu vou respeitar o seu tempo, nós vamos lá, a mamãe vai te ajudar. Aí eu dei gelo pra ela segurar, pra tirar o foco, pra ela conseguir se acalmar, pra eu conseguir conversar. Mas eu preciso, né, trabalhar e ensinar para ela. Então, principalmente até os 6 anos, respondendo a sua pergunta, ele tá fazendo testes sociais. Ele tá querendo entender o limite, fixar o conhecimento. Ele não lembra? Não, muitas vezes que a gente pode falar, não pode. Então, é mais porque fácil. O não pode, eles repetem, né, com o dedinho. Então, parece que eu até uso muito, falo isso, que falo, gente, como não usar o não? Porque é difícil não usar o não, né? A gente ouve falar que precisa usar menos. Mas tem coisas, quando você fala não pode, aí ele vai e fixa o não pode, dá certo. Já deu certo comigo. Então, não é que não pode usar o não pode, mas é o que eu acabei de falar. É mais fácil eu fixar o comportamento que eu quero. Então, por exemplo, a tomada. Um clássico, dedo na tomada. Em vez de eu falar, não pode pôr o dedo na tomada, eu falo, a criança tá chegando perto, a tomada, um braço de longe. Você vai ver a tomada um braço de longe. Alice mesmo, quando era pequenininha, ela já até chegava e falava, o bracinho. Aí ela sabia. Porque eu ensino o comportamento que eu quero. É mais fácil. E ele vai além, né? Não é só porque não pode. Exato, porque a tomada é perigosa. A tomada é perigosa. Mas aí, de novo, essa complexidade, não posso pôr o dedo na tomada, porque a tomada tem um circuito elétrico que vai queimar meu dedinho, eu vou morrer. A linguagem da criança, né? Não vai adiantar dessa explicação. Outras coisas, pai e mãe adora dar palestrinha para criança. Eu não tenho que falar, querido meu filho, não põe o dedo na tomada, porque a tomada ela faz dodói no seu dedinho e você vai ficar mais com dodói no seu dedinho. Filho, a tomada a gente não encosta. Ponto. Tomada, um braço de distância, um bracinho de distância. E ele já entende como autoridade também, te vê como autoridade. Olha aqui, minha mãe não deixa, não pode. Né? E quando ele estiver maior, ele vai entender. Por exemplo, hoje a Alice pergunta, por que mamãe, né, 4 anos, por que mamãe um bracinho? Eu falei, então, mamãe ensina porque a tomada é longe, a gente vê, porque quanto mais perto a gente tá na tomada, ela vai soltar uns raiozinhos que vai queimar seu dedinho. Aí sim, mas eu vejo mãe entrando surtada no consultório, falando assim, eu já expliquei 1000 vezes, 2, 3 anos, não vai fixar. A gente adora dar palestrinha pra criança. E a gente acha que a criança... Então, a gente tem que ser mais breve, usar um outro recurso que não é que o não é proibido, mas eu entendo assim, que pode evitar e usar outros recursos quando dá para evitar, até de forma lúdica, né? Quando você faz esse gesto com a mão, você está ensinando ela de forma lúdica, né? Porque ela achou engraçado até uma brincadeira, né? Que ela fixou de uma forma do movimento corporal, né? Uma musiquinha. Igual do cachorro. Assim. Em vez de falar, não puxa o rabo do cachorro, o que eu ensino? A criança tá puxando o rabo do cachorro, pega a mãozinha dela e fala assim, no cachorro, o que você carinho. pode fazer no cachorro, em vez de falar o carinho, pega a mãozinha e fala assim, o que você pode fazer no cachorro é isso aqui. Porque às vezes o carinho, se eu só falar carinho, o puxar o rabo pode ser na mente dele um carinho. Então eu ensino o comportamento. Mostra como que faz. Então, você sabe, mais uma vez, exemplos, porque assim, eu não posso ser hipócrita de ensinar isso no meu consultório e não usar na minha casa, por isso que eu vou dar muitos exemplos de casa. Eu tenho 3 gatos. Então a Alice amava
chegar perto dos gatos e tentar puxar os gatos pelo rabo. E aí eu ensinei, ó, o gato é só na cabeça. O gato é só na cabeça. E aí chegava as pessoas em casa, ela falava, bebeça. Quando ela tava menor, bebeça. Isso, o gato é só na cabeça. Então ensina o comportamento que você quer, que vai ficar mais fácil. E por repetição. Então, é cansativo, é exaustivo, mas a gente tem que pensar que esse córtex frontal está se formando, e principalmente nos primeiros 2 anos. Os primeiros 2 anos são os mais, eu falo assim, ó, qual é o período mais importante a gente tem a primeiríssima infância e a primeira infância. Primeiríssima infância a gente considera até os 3, entre 2 e 3 anos. Para mim, esse período é o mais importante, é onde a gente vai definir e sedimentar as principais informações e as principais aquisições. Então, se puder investir na sua vida, no momento de estímulo, primeiríssima infância. A primeira infância até os 6, ela é muito também importante, mas a primeiríssima... E a gente vai ensinando desde pequeno. Por exemplo, na hora que eu vou trocar o meu bebê, ele nem fala, né? Teoricamente, as pessoas acham que a criança não entende, mas eu já vou ensinando desde pequena. Oi, filha, com licença, eu tô tirando sua blusa, tô tirando sua roupa, tô tirando sua fralda, eu tô limpando a sua vulva, não é pepequinha, não é pirulito, não é piu, porque daí a gente entra numa outra seara que você vai saber melhor do que eu, nessa parte de violência, né, que as violências, elas acontecem, principalmente os meios, né, de usar apelidinhos, né, mas isso aí é um papo para outro dia. Desde pequenininha eu ensino sobre pertencimento, sobre o corpo, sobre limite. Olha, por exemplo, outro exemplo prático. Tudo bem eu estar falando exemplos práticos para usar no cotidiano? Não, tá ótimo. A gente consegue absorver muito melhor, assim. Porque eu acho que faz mais sentido, né? Por exemplo, a Alice, eu vou limpar o xixi dela. Aí eu falo, ó, a mamãe vai limpar seu xixi. 1, 2, 3, 4, acabou. Porque quando alguém ficar 1, 2, 3, 4, 5, epa, era rapidinho, o que tá demorando? Então, e aí eu falo sobre o corpo, sobre quem pode ver ela sem roupa ou com roupa. Eu ensino desde pequeno. E isso naquele momento de troca ali, tá trocando a roupa, tá dando banho, você já tá, né, de uma forma lúdica, conversando e criando uma conexão mãe e filha, né? Que é importante essa conexão, que ela se faz nos pequenos momentos, não é na quantidade. Se as mães puderem entender que o que demanda do emocional da criança para fazer a sua formação não é a quantidade, sim a qualidade da interação, talvez eu falo que a culpa materna fica um pouco melhor. E outra coisa que eu queria falar, assim, para todas as mães, ninguém, absolutamente nenhuma mãe, acorda e fala, hoje eu tô destinada e predestinada a ser a pior mãe do mundo. Ninguém. A gente só faz o que a gente faz de acordo com as ferramentas emocionais que a gente tem no momento, de conhecimento e pela própria situação. Então, isso é tão importante porque falar, eu errei, eu não deveria ter feito isso. E falando sobre isso, se por algum acontecimento, um dia estressante, né, a gente sabe que não pode gritar, deixou um copo cair sem querer, você foi lá e gritou com a criança, né, e sentiu aquela culpa de ter gritado, porque acontece, né, às vezes a gente tá em um dia que não tá muito legal, N coisas acontecendo e grita com a criança, e aí você entende que esse comportamento não foi adequado, às vezes a própria criança já faz um gesto, assim, de assustar ou de se recolher, de baixar a cabecinha, pelo menos isso acontece comigo, né, muito raro, eu me policio o tempo inteiro, é raríssimo. Mas acontece. Não de forma perfeita, não é raríssimo, né? Mas acontece, eu evito o máximo, mas já aconteceu, né? A gente tenta evitar que aconteça. E aí eu vou lá na hora e abraço ele para evitar que ele tenha sentido algum tipo de estresse da minha parte por algo que tenha acontecido no ambiente ali. O que fazer nessas reações, assim, quando você viu que pisou na bola, que não deveria ter gritado, colocado a culpa na criança naquele momento, e dá para reverter essa situação? Então vamos lá. Mais importante do que eu pensar no que fazer, eu entender que a reparação, ela é mais importante para o processo de aprendizagem do que o próprio agrado físico. Por que é importante eu entender isso? Porque a reparação, ela vai fixar na criança, ela vai mostrar para a criança que todos são passíveis de erro,
só que são passíveis de tentar consertar. E aí a gente tem que ser honesto com a criança nesse momento e entender também que esses momentos não são capazes, esporádicos, a gente está falando de momentos esporádicos que vão acontecer, comigo acontece também, mas eles não são o suficiente para causar traumas internos na criança que vão modular a percepção de mundo dela. Não, eu tô falando de eventos pontuais, né? Não tô falando de uma violência emocional diária, constante, né? Os momentos, né, de explosão materna que acontecem de maneira esporádica não são o suficientes para sedimentar traumas ou modificar a percepção da criança. Quando eles acontecem, que vão acontecer, comigo acontece, o mais importante é fazer a reparação e mostrar para a criança que você errou. Exemplo, naquele momento. Naquele momento. Você gritou. Vou dar um exemplo meu, eu com a Alice. Eu estava super irritada ontem, já por N motivos, e aí eu estava precisando sair, a gente sabe que na hora de sair é a hora, né, que eles mais enrolam. E aí eu fiquei muito brava, eu falei assim, Alice, eu não acredito que você está fazendo isso comigo. E aí eu gritei e ela olhou assim, ela falou, desculpa mamãe, o que eu tô fazendo com você é culpa minha. E aí eu peguei, tipo, parei, eu falei assim, olha, o problema não é seu, o problema é a mamãe não tá conseguindo se acalmar e a mamãe gritou com você, a mamãe não deveria ter gritado. Eu vou tomar uma água, o que eu fiz não foi certo. E aí eu falei, olha, eu tô aqui, eu não vou te deixar sozinha, eu vou pegar uma água se você quiser vir comigo. Aí ela, não, eu quero ficar aqui. Eu falei, eu vou pegar uma água porque eu preciso me acalmar. Porque eu gritei com você e eu não deveria ter gritado com você, ok? Aí eu fui, tomei uma água, voltei, abaixei, olhei nos olhos dela e falei, filha, a mamãe gritou com você porque a mamãe tá nervosa, mas não é você o problema. A mamãe não está conseguindo se controlar. Eu estou com um problema para me controlar nesse momento. E eu gritei com você, mas isso não tinha a ver com você. Então você me desculpa de ter gritado. Você me desculpa de ter feito isso com você. Eu vou tentar me policiar mais e quando eu errar de novo, eu vou te pedir desculpa de novo. Aí ela olhou e falou assim, tadinha, você quer que eu empreste o gloss para você? Né? Então, é importante eu parar, abaixar, porque eu preciso explicar aquele comportamento. O abraço, ele é legal? É, mas às vezes... Você precisa falar. Ele não vai entender. Não vai entender. Não vai, então você precisa falar, e você tá vendo que eu trouxe a culpa, não a culpa, mas eu trouxe a responsabilidade do que aconteceu pra mim, em vez de falar, você me deixou louca, você me deixou nervosa. Não, eu que não consegui. Sua. Nossa, a culpa é tão pesado isso, a culpa é sua, E né? a gente escuta muito isso. E a gente escuta e fala a gente sem querer. Também, né? Falar, você me deixa louca. O que é você me deixa louca? Eu sou culpada. Né? Você me deixa nervosa, tá vendo? Chorar na frente da criança. Tá tudo bem. Porque às vezes não tem um local ali. Olha, 100% das consultas. E a lágrima cai e a criança percebe, né? Porque, por exemplo, o Rafael já olha pra mim assim, ele fica, né? Fica emocionado também de ver o que tá acontecendo. Aí eu falo, mamãe, tá triste hoje, né? Tá tudo bem. E ele sabe, né, o que é triste. Tem 3 anos, mas por ele ter síndrome de Down, então o diálogo, né, eu tento falar de uma forma que ele consegue compreender, às vezes eu faço um gesto, né, e aí ele passa a mão no meu rosto, e aí fica tudo certo. Mas eu já pensei, né, falei, será que o fato de chorar na frente dele é ruim? Não, de jeito nenhum. Né, porque tem mãe que vai pro banheiro chorar, né, e volta. De jeito nenhum, desde que você explique. Porque a criança, ela é muito autocentrada também, né, ela... Entende? Ela acha que o motivo da felicidade e da tristeza do mundo tem relação com ela. Porque eu penso assim, se você fala que você está triste, chora na frente da criança e fica triste e às vezes não tá brincando, ele tá entendendo que você tá triste, que você tá daquele jeito porque você está triste. Se você vai pro banheiro e volta e tá com a cara fechada, ainda não processou, né, o que aconteceu, algum acontecimento que te fez chorar, ele não tá entendendo o que tá acontecendo. Então ele pode entender que é com ele. Nossa, a minha mãe tá distante de mim. Sim. Então, né, eu já pensei dessa forma, eu acho que se eu coloco ele ali, explico o motivo, né, não precisa falar o motivo, mas explica que estar triste, a criança entende o que é estar triste. É importante, ela entende as emoções. A complexidade do motivo, lógico, ela não tem capacidade de entender, mas é importante nomear. Olha, a mamãe tá triste porque hoje foi um dia difícil no trabalho. Então, a mamãe tá triste por causa do dia difícil do trabalho. Ou,
a mamãe tá triste porque a mamãe teve uma discussão com uma pessoa. E isso foi muito difícil pra mamãe lidar. Porque a criança ela vai puxar pra ela, tá triste? Ah, o que que eu fiz? O que que eu fiz? Então é importante falar das emoções, Falar do que das você está sentindo, porque a criança sabe o dia que você tá bem, quando você não tá bem, Exato. a criança percebe. Às vezes você, né, não precisa falar nada, a criança sente e fica até mais próximo quando você não está Você bem. nomear, e você nomear o que você vê na criança também é importante. Então, por exemplo, de novo, a Alice hoje. Eu fui buscar na escola, e aí ela começou no carro, eu abri a porta e caiu um negocinho na rua, ela começou a chorar, 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 falou, eu quero minha bolinha, eu quero minha bolinha, por que que você derrubou a bolinha? Eu não acredito. Aí eu fechei a porta e falei assim, filha, eu tô vendo que você tá brava, né? Tô vendo que você tá muito nervosa, tô vendo que foi difícil pra você hoje, né? Aí ela começou, porque meu amigo... E aí ela começou a falar. Mas isso não foi do dia para noite, né? É um trabalho árduo, então começa a nomear. Primeiro a gente nomeia para a criança falar, opa, eu tô brava, tô nervosa. E desde brincadeiras, às vezes ela tá brincando, né? Desde pequenininha eu faço isso. Ela tá assim, eu lembro tipo, certinho, ela bebezinha, 6 meses brincando com a bola, olha Alice, você tá sorrindo, então você tá feliz de estar brincando com a bola, porque você tá sorrindo. Então eu ensino as expressões, a correlação das expressões. Existem os brinquedos, né, de expressões. O Rafa tem um que ele vai colocando como ele tá no dia. Eu até deixei ele lá para ele hoje, esse brinquedo. Então ele vai, pega a carinha e coloca a carinha conforme o humor dele naquele dia. Eu acho que mais importante do que isso, Raíssa, os brinquedos são importantes, mas é você ajudar a nomear antes. Antecipadamente. No cotidiano mesmo, né? Nas coisas do dia a dia dele, as emoções dele ali naquele momento. Exato, né? Porque as emoções são muito mais complexas do que feliz, triste, chorando do brinquedo. Então você aprender a nomear. Então, por exemplo, né? Ela estava ansiosa, eu sei que ela estava ansiosa por uma festa de aniversário. E aí ela ficava assim, mamãe, já chegou a hora da festa? Nós vamos poder ir para a festa? Eu falei assim, olha filha, quando a gente quer muito alguma coisa que chegue rápido, isso pode chamar ansiedade às vezes. A gente pode estar sentindo isso, então eu tô vendo que você tá ansiosa. Aí agora ela fala, mamãe, quando eu quero que algo chegue rápido, é ansiosa, né? Isso, é ansiosa, Alice. Então a gente vai nomeando porque eu vou sendo uma bengala para ela começar a se entender. Acho que essa é a primeira geração que vem quebrando, né, essa dificuldade de falar dos sentimentos. As gerações passadas, né, eram tudo jogado debaixo do tapete, a gente não podia falar de emoções, a vulnerabilidade era algo ruim, né, era visto como algo que não devia ser mostrado. E a gente aprendeu também a replicar isso, né? E essa geração a gente vem quebrando, tentando quebrar, por isso também que vem esse boom de informações. A internet tem esse lado ruim da comparação, mas tem esse lado positivo da informação. Porque às vezes essa informação não chegaria, né, para todas as pessoas, igual o que a gente está fazendo aqui hoje, esse bate-papo, essa conversa, está chegando em outras mulheres que talvez não teriam oportunidade de sentar com você no seu consultório, né, e de ter essa conversa. Então, com certeza, a gente falando dos nossos filhos aqui, da nossa rotina, a gente está falando também da rotina e de dúvidas de outras mães que estão nos assistindo, né, eu acho que é isso um lado bom da internet hoje, que fortalece a maternidade, né. Tem um lado da comparação, mas acho que a gente tentar usar de uma forma correta, né, evitar comparação, eu tô ficando mal porque eu tô vendo coisas que fora da minha realidade, tô me sentindo que eu sou uma mãe que talvez não tenho tempo para cuidar de mim, como vejo outras mães, vamos diminuir um pouco, vamos parar de seguir, a gente tem que selecionar quem a gente está seguindo também, né, vamos seguir menos, vamos olhar maternidades mais reais com a minha realidade, né, vamos trocar ideia com pessoas com a minha realidade também, que a gente pode aprender e ter muita troca, né? E saber filtrar essas informações. Então, eu acho que espaços como esse também que alinham, né? Você também veio do meio científico, a gente alinhar, porque também tem essa maternidade intuitiva, e a gente já viu que dá errado. A gente tem tudo, né, sequela dessa maternidade intuitiva hoje em dia. O que você lembra, assim, de coisas antigas, né, que, vou tentar lembrar de uma, por exemplo, que hoje a gente sabe que é um absurdo, mas a gente não achava que era, né? Até quando eu era criança, era normal a gente ouvir falar isso. Eu fiquei de castigo porque eu fiquei ajoelhado no milho, né, eu fiquei de castigo ajoelhado no milho. Nossa, a mãe dele a mãe, o pai, a gente tá falando mãe aqui porque a gente tá falando mais da maternidade. Educa muito bem, porque colocava
no milho, né, sentado lá, milho e sei lá o quê. Outra coisa, quando eu acho que a primeira campanha que eu ouvi falar sobre não bater foi através da Xuxa. Uhum. E eu falei assim, gente, eu lembro, assim, aquela lembrança de, não sei se eu era adolescente, que era criança, de falar assim, nossa, mas como assim não pode bater, né? Todo mundo já levou uma palmada, né? E hoje existem falas de adultos que reforçam, né? Eu apanhei a vida inteira e eu virei gente por isso, né? Eu não me traumatizei por isso, hoje eu sou o que eu apanhei a vida inteira. Então, o que você acha sobre bater, né? Hoje, sim, já é repulsivo. Eu acho que, né, na nossa geração, o conhecimento que a gente tem já se torna algo repulsivo, sim. Inclusive, eu trabalho com isso, né? Em relação, dependendo do contexto, né? É uma forma de violência, das mais cruéis possíveis. Mas muitas pessoas naturalizam, né, as palmadas mesmo. Vamos falar de palmadas, vamos falar nem de algo mais profundo. E o que você entende que isso reflete no comportamento, no emocional da criança? Então, vamos lá, duas coisas, assim. Eu falo que lógico, eu não vim no ambiente familiar, né, perfeito, eu tive inúmeras coisas que me levaram à terapia, inclusive. Mas eu posso dizer com muita felicidade que eu nunca levei uma palmada. Eu não sei o que é isso. Eu não sei o que é levar palmada, sabe? Contudo, entretanto, todavia, eu escutava muito que hoje eu vejo pro meu lado neurótico, que alimentou a minha neurose da perfeição, que isso me faz mal. Isso não é legal, assim, não é assim, ai, nossa, ele é perfeccionista, que ótimo. Não, isso me faz mal. Né? Essa neurose é assim, ó, menina bonita não chora. Eita, você aguenta? Imagina, menina, você não é menina forte? Imagina, não pode chorar. Segura o choro. Segura o choro. Tanto é que eu tenho, por incrível que pareça, por mais que eu seja muito aberta, eu tenho muita dificuldade de falar quando é coisa minha interna. Eu tenho, por causa dessa criação, né? Então, assim, eu falo que são tantos, né, lados do prisma da criação, mas só contando esse texto, aí agora falar sobre o castigo e o apanhar. Então, vamos lá, vamos primeiro falar sobre o castigo, né? Da onde a gente tirou a ideia absurda de que a criança vai sentar, fez uma coisa errada e vai sentar num cantinho da sala e vai falar assim, ó, só porque eu estou aqui, sentada nesse cantinho, posso refletir o quanto errado eu fui. Só porque eu tô aqui sentada, tá? Vou refletir no quão errado eu fui e sim, mudarei meu comportamento. Da onde a gente tirou que a criança vai fazer isso? Vai ficar 1 hora fechada dentro do quarto. Da onde a gente tirou que pra pessoa, pra criança, melhorar o comportamento dela, antes ela precisa se sentir mal? Qual que é a relação lógica? Isso eu não aprendi no curso. Isso é uma coisa minha, Luísa. Da onde a gente tira a ideia que para a criança se comportar bem, antes ela tem que se sentir mal? Porque é isso que a gente faz. Você não deveria ter feito isso, porque você é uma menina má, você é uma pessoa péssima. Então porque eu sou uma menina má, agora eu quero virar uma menina do bem. Logo não farei mais isso. Então, vamos lá. Falar sobre castigo. Polêmico, hein? Vou falar na minha linha. Eu, Luísa, tá? No que eu trabalho, no que vai ter várias pessoas, pode ser polêmico isso. Eu sou contra, com todas as letras, castigo. Sou contra colocar de castigo. Não tem lógica nisso. Eu trabalho com consequências lógicas. Então, para mim, não faz o mínimo de sentido de eu falei para você não pegar o copo, você derrubou o copo, quebrou o copo, agora você não vai ficar ver a TV. Qual que é a lógica? Qual que é a lógica de o que ele está aprendendo com isso? Pode falar. Desculpa. E o cognitivo da criança não consegue processar, como o adulto processaria também, né? Não faz sentido. Então, eu falo que é muito consequências lógicas. Então, por exemplo, coisas do meu cotidiano. A Alice, a gente tem um combinado que ela não vê vídeo de semana. E ela tem o direito de assistir 2 filmes, né? Um no sábado e um no domingo. E aí, ela vai assistir o filme e aí ela começa a chorar, falar que quer ver mais. Então, por isso que eu falei que é muito importante também a gente fazer essa calibração, né? Porque se eu quero que minha criança seja flexível,
comigo, eu também tenho que ter algumas flexibilidades com ela. Não é essa criação também espartana. Eu tenho que ter essa flexibilidade. Então ela começa a chorar que quer assistir um pouquinho mais, né? Deu um filme, aí aparece o katsu da propaganda do trailer do outro filme. Olha, filha, nosso combinado era um filme, mas se você quer assistir esse trailer, o trailer, filha, ele tem um certo tempo. Ele não entende ainda de relógio de horas, mas eu falo, olha, tem um certo tempo. Eu vou te contar que é 10. Você não vai entender, mas então amanhã, quando você for assistir, a mamãe vai tirar mais 10. Então você vai assistir 10 a menos. Então a gente trabalha com coisas lógicas. Então, não quebrou o brinquedo. Eu falei que não era para quebrar o brinquedo. Olha, filho, então, já que você quebrou o brinquedo, eu vou tirar o brinquedo hoje e eu só vou te devolver amanhã. Entende a consequência lógica? Ou então eu vou tirar o celular, um adolescente. Eu vou tirar o celular porque você tá com as notas baixas na escola, então você vai ficar uma semana sem o celular. Seria uma punição? Então... Ou então você vai ficar 3 horas com o celular, vamos colocar um limite de tempo. Isso, eu acho que a gente talvez precisa... trabalhar dessa forma, né? Eu não gosto de nem nunca nem sempre, eu não gosto disso. Por quê? Porque eu não tô ensinando flexibilidade. Eu tô sendo muito taxativo. E aí eu reclamo que minha filha, ela quer tudo do jeito dela. Uai, eu também quero! Tá Mas vendo? como também é difícil lidar com isso, assim, não, e talvez se tornar permissivo, né? Então, como dosar isso? Né, para não ser permissivo também, porque eles falam muito, algumas linhas de educação parental, da frustração. Sim. A frustração é importante. Mas eu tô frustrando. Eu não tô falando que a Alice vai assistir vídeo amanhã do jeito que ela quer. Isso já é uma frustração. E isso aconteceu. Aí eu tirei, mas estava faltando o final do filme. Eu não vi o final do filme. Filha! Sim. Aí ela abriu o berreiro. E aí, outra coisa. Mães não estão acostumadas a lidar com a frustração da criança. O que eu tenho visto de mãe falar assim, ai, dá chupeta pra ela parar de gritar. Ai, vai logo, põe os 10 minutos. O que é 10 minutos? Eu escutei de familiares. Ai, Luísa, o que é 10 minutos? Ela precisa entender. Já foi um acordo, né? Já é um acordo, tá vendo? É igual com o Rafa, eu tenho um horário que eu coloco a televisão para ele assistir depois da aula, porque ele chega cansado, gosta de assistir o desenho dele. E aí tem o horário de desligar. E hoje eu percebo que quando eu desligo no horário já estipulado, ele aceita. Por causa da previsibilidade. Uma previsibilidade. Rotina e previsibilidade. Criança precisa disso. De rotina e previsibilidade. E às vezes ele vai pro banheiro escovar o dente e já vai pra cama dele sozinho. Ele me espera porque gosta que eu fico com ele na cama pra dormir. Mas eu acho tão bonitinho que ele já faz a rota, né? Eu falo que ele faz a nossa rota ali da rotina certinha. Então é trabalhar com essa previsibilidade, né? Em relação, então vamos já partir para rotinas. Por que a rotina é tão importante na questão comportamental da criança? Então vamos lá, a criança, ela precisa saber o que vai acontecer com ela para diminuir o nível de ansiedade, para ela se programar. Você já pensou o quanto que a gente é desrespeitoso com criança? Tá calor, a gente vai do nada, tira a blusa dela. Tá frio, põe a blusa nela. Ah, a gente vai agora, imagine se eu virar agora para você, agora, no meio dessa nossa entrevista. Raíssa, agora a gente vai na padaria. Ué, Luísa, estamos no meio da entrevista. A gente faz isso com criança. Ela tá lá brincando porque o brincar é o trabalho dela. Ela tá lá brincando. Aí eu viro, vai, vamos, levanta, tem que ir no supermercado agora. E aí a criança tem resistência, aí você fala assim, uai, por que ela tá fazendo esse drama? É só ir no supermercado. Entendeu? Eu não tô falando que você não vai poder ir no supermercado. Às vezes cada hora vai jantar em um horário. Ah, mas aí na hora do jantar ela não quer jantar. Exatamente. Porque não sabe nem que horário que é o horário do jantar em casa. Então não precisa ser, eu falo de novo, método espartano. Mas você precisa ter mais ou menos o mesmo horário de jantar, mais ou menos a mesma rotina, para ela se preparar. Então eu sei o que vai acontecer amanhã, mais ou menos. Então eu me preparo emocionalmente para isso. E a criança é isso também. Então, muitas vezes, eu falo que o timer do celular é um grande aliado na rotina. Então, eu tenho um timer, depois a gente pode até colocar na descrição do podcast, que é um timer de ratinho. Que quando vai acontecer as coisas, eu falo, olha, quando o ratinho terminar de comer 5 maçãzinhas, Alice, é o horário de tomar banho. Então, eu diminuo os embates do banho, do comer. Não tô falando que não tem, tá? Tem dia
que ela quer me testar, igual a gente estava falando, ela quer testar os limites dela, até onde, epa, se eu apertar um pouco minha mãe, até onde ela cede, né? Isso vai acontecer, não tô falando que minha casa são todos os dias flores, mas são estratégias que a gente utiliza, principalmente também porque, para ela organizar o cognitivo dela do que vai acontecer e o que ela precisa fazer. Então, uma outra coisa importante também. Filha, a gente vai na festa do aniversário dos seus amigos. Lá na festa, vão vir pessoas que vão te falar oi. E quando elas chegarem perto, você vai falar oi. Por que é importante você fazer isso? Com qualquer criança. Tendo qualquer coisa ou não. Porque daí a gente chega na festa e fala assim, fala oi. Aí a criança não fala, você fala, aí, tá vendo? Mas não foi estabelecido previamente. É a mesma coisa do que você me virar aqui agora e falar assim, do nada. Luísa, fala sobre a raiz quadrada de não sei quanto. Ai, eu não estava esperando isso. Eu tenho que falar. Às vezes ele chega na festa, tá com aquele tanto de informação, né? Quer explorar o ambiente. Por que eu tenho que, né, parar aqui e socializar? Exatamente. Com adulto, né? Então, criança é rotina e previsibilidade. Por isso que eu gosto muito do quadro de rotina visual da foto da criança. Então, você tira a foto da criança tomando café da manhã, almoçando, janta, e você põe no quadro, porque a gente adulto não tem checklist das coisas que a gente tem que fazer no dia, é o checklist da criança, para ela se organizar cognitivamente. E é mais legal a foto mesmo ou um brinquedo Sim. Que tem o desenho? A foto vai conseguir fazer com que ele associe mais. Para ele se perceber que é a função dele ali. Então, toda criança que chega no consultório ali, que a mãe fala de uma questão comportamental, você vai avaliar tanto a questão, sai com quadro de rotina, né? Toda a questão da mãe, da rotina da mãe, né? Da mãe não, da casa, né? E a rotina da criança. E de previsibilidade, o quanto que essa mãe tá contando sobre a vida. Outra coisa, só adiantando, é tanta coisa pra falar que eu queria falar mais vezes, enfim, vamos lá. Outra coisa, mãe de adolescente, chega assim, ai Luísa, ele é um cozido, ele chega em casa, eu pergunto como que foi a escola, ele me responde com granido, faz, nem conta, aí eu falo, mas você tem o hábito? E você criou o hábito de contar como foi o seu dia para o seu filho? Então, agora, desde pequenininha, de novo, pego a Alice na escola. Aí eu falo, filha, o que foi a coisa mais engraçada que você viu na escola hoje? Porque isso é outra coisa também. A criança não tem a capacidade cognitiva e os pais se frustram, falam assim, como foi na escola? E aí eles falam, Luiz, ele fala foi bem, ou fala foi nada, ou não fala nada. Eu falo, você quer que ele descreva para você uma narrativa antropológica do que foi a experiência da escola? Não vai ter essa capacidade. Então faça perguntas diferentes. O que foi mais engraçado? O que foi diferente? O que te fez rir? O que te deixou mais irritado? Qual que foi o brinquedo mais legal que você viu hoje? Porque daí você vai captando. Vai falar na linguagem da criança, né? Isso. E aí eu começo, né? Eu vou buscar e falo, ai filha, eu acabei de vir te buscar. Deixa eu te contar o que eu fiz de manhã. Eu atendi 4 famílias. Eu atendi uma moça loira, eu atendi um pai grandão. E eu conto. Porque daí eu tô criando o hábito da troca. E aí mesmo eu falando isso, tem dia que ela fala nada. E eu falo, o que te fez rir? Nada. Mas eu tô criando um esse é um momento de conexão, né? Exato. A própria rotina ali dentro de casa, rotina básica, né? De arrumar para dormir, de deitar junto, é uma forma de conexão, Sim. né? Às vezes você passou o dia inteiro trabalhando, mas aquele momento é de qualidade, né? E Sim. ele já tá esperando aquele momento, porque eles já sabem, já esperam, já tem ali a previsibilidade, né? Onde você fala do seu dia, né? Dessa forma lúdica e tenta puxar da criança como foi o dia dela também dessa mesma forma, isso é conexão, né? Isso é criar conexão. E ele se sentir pertença naquela casa. Igual, por exemplo, a gente não entende que a criança, ela é um ser que interage. Por exemplo, a Alice, a função da Alice é pôr a ração pros gatos. Ela tem essa função dela. Mas não é aquela coisa assim, se você não pôr a ração, ele vai passar fome. Não é assim. Eu falo, Alice, você lembra que os gatinhos, você que cuida, eu vou te ajudar, vamos juntas? E a gente vai, e às vezes eu brinco, ai, se não fosse você, hein, mamãe nem lembrava. Porque ela tem que se sentir útil, ela tem que se sentir pertença, ela tem que se sentir... E aí eu me arrumei pra vir aqui, eu falei assim, e aí, Alice, você acha que esse vestido preto tá bom? Ou você acha que eu deveria pôr outro? Aí ela falou, não, tá bom, mamãe, mas põe um salto. Então, sabe, pedir essas interações... Várias vezes eu falo, Alice, olha, hoje a mamãe
tá um pouco triste porque uma amiga da mamãe foi embora pra longe. Posso deitar um pouco no seu colo? Então eu vou ensinando nessas interações, a hora de dormir, esses rituais. Então eu chamo da hora especial. Então tem 10 minutos por dia que eu falo, é a nossa hora especial. Você pode escolher o que a gente vai fazer nesses 10 minutos. E tem momento que ela fala assim só, mamãe, eu quero brincar, eu quero que você fique do meu lado. Ela não quer nem que eu interaja, mas pra ela... Mas você tá ali, né? Ali é importante. Tem dia que ela fala, eu quero que você brinque. Mas você deixar a criança tocar, você... Porque a gente também... Outra coisa. A gente guia a brincadeira da criança, a gente não deixa a criança brincar do jeito que ela quer. Né? É. A gente fica, ó o carrinho, carrinho! Não, mas não é assim que brinca, não é assim que faz com o carrinho. Exato. Não é assim que faz com a boneca, A né? gente tem que ensinar, tem a parte terapêutica, tem, mas também a expressão livre, né? De deixar brincar, Sim. né? E bagunçar um pouco também, né? Às vezes a gente fica também querendo não deixar os brinquedos nos lugares, mas é natural da criança a bagunça, brincar, jogar os brinquedos, pegar um, pegar outro. Não também que a gente sabe também que não pode ter muitos brinquedos, senão perde foco, tem essa questão. Tem isso também. Mas o fato de brincar de forma livre, pegar um brinquedo, outro brinquedo e deixar bagunçar a casa, né? Isso é saudável, né? Deixar a criança fazer bagunça. E depois, no final... Né, o que eu tava fazendo era colocando ele para dormir e depois recolhendo os brinquedos. Aí até esses dias eu falei, não, eu vou recolher o brinquedo com ele acordado para ele entender, começar a entender que ele tem que me ajudar a recolher os brinquedos. E pôr ele junto, assim, olha, eu vou começar a guardar os brinquedos, Rafa, me ajuda, esse é seu, esse é meu, vamos juntos. Guardar onde coloca esse brinquedo, né, que já fica... de uma forma natural, né, e a gente cria conexão até naquele momento, né. E outra coisa, falando em brinquedo, que a gente não respeita a criança, a gente, adulto, a gente põe um livro num determinado lugar, uma coisa num determinado lugar, às vezes a gente não gosta que tira de lá. Por que o brinquedo da criança, quando ela coloca em algum lugar especial, a gente tira? A gente não respeita nem isso, a criança. E eles gostam, tem os lugarzinhos que eles gostam, né, de colocar. A Alice tem a gaveta da bagunça dela, é um chiqueiro a gaveta dela. Mas eu sei que ela tem as coisas dela especiais que ela encontra naquela gaveta. Então, todo o resto a gente arruma junto, mas eu sei que aquela gaveta para ela é importante. Queria ter e por que não? Né? Porque é o espaço dela. Né? E por que não? Agora, sobre birras, acho que a gente não falou especificamente das birras, que a criança se joga no chão, aquela birra que é um desgaste emocional intenso, né? Se tiver em um lugar público, shopping, supermercado, se jogou no chão, te finge que não está acontecendo nada, porque se a gente for lá também, aí que a birra intensifica. O que a mãe, eu acho que isso é uma dúvida assim, que muitas mães têm principalmente nessa fase de 2, 3 anos, né? E quando que passa, assim? Qual que é a idade? Nossa, porque às vezes a gente pensa assim, mas já tá na hora, já era para ter acabado. Existe esse limite? Então, vamos lá. Vamos entender o que é a birra. A birra é uma explosão emocional. É um descontrole emocional relacionado a inúmeros fatores. Pode ser por frustração, pode ser por sobrecarga de estímulo, pode ser por fome, pode ser por sono, pode ser por excesso de informações, pode ser por expectativas que a criança criou e aquele ambiente não correspondeu. Então, primeiro é isso. Porque quando a gente entende isso, a gente tira essa coisa de ele tá fazendo isso só pra me irritar. Porque também a gente fala que a criança é autocentrada, mas o adulto também é. Então a gente levar em consideração que aquele comportamento, ele tem inúmeros fatores. Então, sempre, nunca isolar a criança, sempre acolher. Por que eu explico essa questão de, por que quando a gente dá mais atenção piora? Por que tava tudo bem na escola até a mãe chegar e começou a chorar? Eu vou te dar uma resposta simples. Vamos supor, eu tô aqui, eu tive um dia péssimo. Aí eu tô aqui dando entrevista com você. Eu tô aqui, ó, segurando. Eu tive um dia péssimo, mas, né, eu tenho meus jobs pra fazer. Aí chega meu marido. Lu, tá tudo bem? Não, não tá tudo bem, não tá. Quem que nunca fez isso? Criança é a mesma coisa. Você, mãe, é o porto seguro para ela manifestar tudo que há de bom e de ruim. O que há de ruim nela. Então é aquela pessoa que eu vou poder mostrar tudo que tá dentro de mim porque ela vai ser capaz de suportar e me ajudar. Então, sempre, eu sei que culturalmente, né, a criança com birra, ela não é bem vista para a sociedade.
Mas a gente acolhe essa criança e tira ela, porque se já pensaram, é a mesma coisa a gente. Eu não sei vocês, mas eu vou ter uma crise de choro aqui, eu não vou me sentir bem, a câmera me filmando, todo mundo me olhando, eu não vou me sentir bem. É a mesma coisa da criança em público. Ah, ela nem tá vendo. Sim, ela tá vendo. Sim, ela tá percebendo. Então, tirar a criança daquela situação, tentar levá-la para um ambiente mais calmo, tentar primeiro desfocar, né, o motivo da dor para depois conversar. Porque o que acontece? Na hora da birra, as mães ficam assim, ó, por que você tá chorando? O que está acontecendo? Me conta o que aconteceu. Agora puxa para nós adultos. Você começar a chorar aqui agora. Qual que é a primeira coisa, provavelmente, que eu vou te falar? Que é uma água. O que é a água? Eu tentando tirar o seu foco do sofrimento para você se acalmar, para aí eu conseguir falar com você. Por que que com a criança não é a mesma coisa? Então eu pego a criança, tiro daquela situação, tento levar para um ambiente, né? Ah, mas se for no meio do supermercado, sinto muito, querida, você vai ter que deixar o seu carrinho, pelo menos ir para um cantinho. Vai ter que acontecer isso. Se você quer seguir essa linha, né? Essa é outra história. Vai ter que levar essa criança para o ambiente e às vezes ela não vai conseguir se acalmar rápido. E ali no momento conversa sobre esse comportamento ou conversa de outras coisas? Então, naquele momento... Uma coisa que ela pode se distrair. Espera, deixa a criança... A gente não tolera a criança chorando. Deixa ela chorar, né? Eu faço um teste, às vezes, eu falo que eu tenho uma veia de antropologia, porque eu gosto de ver isso, eu gosto de ir em shopping e ver quanto tempo as mães demoram pra falar, Chiu, fica quieto. Não é nem 1 minuto. Sabe, chora, vem aqui que tá chorando, filho, pra quê? A gente não tolera o sofrimento alheio, mas não é só com criança, é adulto. Se começar a chorar aqui, provavelmente as pessoas vão falar, oh meu Deus, minha Nossa Senhora, vem cá. Ai, vamos ver, tão bonita. Não chora. Não chora, você vai passar. A gente começa a descarregar, porque a gente tem angústia de lidar com o sofrimento do outro. A gente não consegue. Então pega essa criança, leva para um ambiente menos turbulento possível, né? Fica com essa criança, agora eu tô falando assim, e fora de episódio de agitação grave de criança, né? Criança com transtorno opositor desafiador, que daí é outra história. Eu nem quis entrar nessa questão. É outra história. Do TOD. Outra história. A gente pega essa criança, deixa ela chorar, nomeia o que você tá vendo. Nossa, eu tô vendo que tá difícil pra você, né? Nossa, te deixou muito irritada mesmo. Nossa, eu sinto muito. Eu tô vendo que você tá muito bravo. Nossa, filho, mas olha, eu não vou permitir que você puxe a arara e você jogue as coisas no chão. Eu não vou permitir. E aí, tá vendo que eu modulo a minha voz, eu modulo o meu rosto. Eu não vou permitir, mas não preciso gritar, não preciso apertar, não preciso, né? E aí você vai acalmando essa criança, muitas vezes, e pode acontecer dela não se acalmar, aí você vai precisar ir embora, você vai precisar deixar o local, você vai precisar às vezes se isolar do local. Eu já tive num ano novo, né, a Alice tem um transtorno de processamento sensorial ferrado, ela não suporta barulho, som, cheiro, sim, ela tem muita dificuldade de lidar com isso. Isso desorganiza ela, isso faz ela ter os meltdown, assim, e os shutdown dela desregular bem. E aí eu já tive que passar o ano novo num quarto com ela, enquanto tava todo mundo festejando, até ela se acalmar, sabe? Mas as pessoas não estão acostumadas a lidar com o sofrimento da criança. Então, com o perdão da palavra, dane-se o que os outros estão achando dessa birra. O que interessa é minha filha ali, meu filho. Então eu vou pegar, vou levar. Se der certo, ótimo, eu consigo continuar no supermercado, senão não vai rolar. Ah, mas era o único momento que eu tinha, eu entendi. Mas então eu vou ficar no carro, até então eu conseguir contornar a situação e aí eu volto. E aí nisso, você faz isso, no meio que você tá vendo, aí você fala, crianças menores, você pode dar um brinquedo para ela desfocar, um pouquinho maior, você pode dar um pouco de água, fala cheira a flor só pra velhinha, pode ensinar a dar pulinhos, pode ensinar a bater forte com a mão no sofá. Você pode dar estratégias. Um recurso adulto de modulação que fala, modulação emocional. De lidar com o sofrimento. Adulto não fuma? Autorregular? De autorregulação.
Então, é isso, a gente faz, lógico, é muito mais amplo, né? Mas assim, em estratégias básicas para a gente citar aqui, precisa ser feito isso. Nada de ignorar. Essa é a coisa mais pavorosa que você pode fazer a criança, é ignorar a Violência criança. silenciosa, né? Nossa, pelo amor de Deus, violência silenciosa. Não, você tá ensinando para ela que ela só é bem-vinda quando ela tá boazinha. Que horror, que horror. Isso. Luísa, a gente está caminhando aí para o final. Sim. Eu queria ler um texto que, assim, eu sempre me emociono quando eu leio esse texto e eu acho que retrata, assim, eu falo que eu nunca vi um texto tão real quanto esse, que retrata tão bem a maternidade. Não sei se, né, podcast tem algum protocolo de poder ler texto, mas se tiver eu vou quebrar também. Acho que não. Que aí você também complementa, mas eu acho que esse texto aqui mexe muito comigo, enquanto mãe, acho que com todas as mães. Ser mãe não... Vou olhar para frente, né, para falar. Ser mãe não cansa. O que cansa é a falta de apoio. O que cansa é a sobrecarga mental. O que cansa é todo o resto. Ser mãe não cansa, mas cuidar, ensinar, amar, trabalhar, limpar a casa, estudar, tudo ao mesmo tempo cansa. O que cansa não é se dar ao luxo, é não ter aquele momento só seu. O que cansa é dormir depois de dar mais do que podia de si e ainda deixar pendências para o dia seguinte. O que cansa é a autocobrança, esquecer de cuidar de si, abrir mão do que ama, do que gosta, do que é. Ser mãe não cansa. Como poderíamos nos cansar de amar infinitamente? Ser mãe não cansa. O que cansa são os olhares do outro, a expectativa em cima do maternar, a falta de uma rede de apoio sólida e cotidiana. O que cansa são os acúmulos. O que cansa é todo o resto de fora para dentro. O que cansa é a solidão e a falta de solitude. Ser mãe não. Ser mãe é belo, é dividir, é doar, é caber e ser preenchida. Ser mãe é talvez o único motivo que traz força para aguentar os demais. Quando uma mãe disser que está cansada, saiba você, ela não está cansada de ser mãe, ela está cansada de todo o resto, porque ser mãe não é a mãe que se cansa de ser. Eu me emociono com esse texto. É isso. Mas é isso. É sobre isso. É sobre isso. Você não é não é ser mãe que cansa, é a maternidade, que tudo que envolve. É todo o resto. É todo o resto. Ser mãe é a melhor coisa que me aconteceu na vida. Pra mim também. Eu acho que eu sou outra profissional depois de ser mãe, eu acho que eu sou outro ser humano. É um divisor, assim, né? Divisor de águas. Eu falo que só quem é mãe sabe a força que nós temos. E quando uma mãe estiver cansada, não julgue, né? Não. Ela não tá cansada de ser mãe. E se ela reclamar, não julgue da dor dela. Não desqualifique a dor dela, do que ela reclamar. Só ela saber a dor e a delícia da maternidade dela. Luísa, muito obrigada por ter participado do Isso é um Podcast. Seja sempre muito bem-vinda. E você vai ser convidada mais vezes aí pra gente falar de outros assuntos, né? Porque esse assunto não se esgota. E Muito fala obrigada. pro pessoal aí, pras mulheres, suas redes sociais, para entrar em contato com você, que eu tenho certeza que muitas mães, né, vão querer marcar logo com você, de conversar, muitas famílias. Então passa pro pessoal aí de casa. Claro, então, ó, meu Instagram é @profa Luísa Casaburi, porque eu venho, né, do professor universitária, por isso do Profa também. Meu consultório é aqui em Uberaba e vai ser um prazer ter vocês lá na minha rede. Pode me adicionar, mandar mensagem, vai ser um prazer imenso estar trocando figurinhas. E quem gostou desse vídeo, curta, compartilha, se inscreva no canal e muito obrigado por ter participado.